Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida e a família de cada um dos irmãos. Nós cristãos precisamos a cada dia mais nos despertar para a realidade da guerra espiritual. Eu vejo muitas pessoas à minha volta dispersas, sonolentas, não conseguindo enxergar e muito menos compreender a realidade das guerras espirituais às quais nós estamos inseridos. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, trazer aos irmãos 5 sintomas, 5 sinais, coisas que acontecem conosco quando estamos sofrendo um ataque espiritual muito forte por parte do inimigo das nossas almas. A palavra de Deus, irmãos, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos traz um grande alerta a respeito da guerra espiritual. Assim o apóstolo Paulo escreveu: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, através do apóstolo Paulo, nós vemos que nós, crentes em Jesus Cristo, estamos inseridos em uma luta. E não é luta contra a carne, luta contra o sangue, nós não lutamos contra pessoas. É muito claro este versículo de Efésios 6,12, que diz que a nossa luta é contra forças espirituais do mal. Nós estamos rodeados por espíritos malignos, por demônios, e pelo simples fato de confessarmos nossa fé em Jesus Cristo como Salvador da nossa alma para a vida eterna, já despertamos a fúria de Satanás contra a nossa vida. E em alguns momentos, essa fúria vem com muita força, que são esses ataques espirituais fortes que nós sofremos. Vamos lá, irmãos. O primeiro sinal, o primeiro sintoma que eu quero falar é sonhar que está expulsando demônios, sonhar que está lutando contra demônios, e em alguns casos, muitos sonham até que estão fugindo de demônios, pessoas que estão completamente sem força e sem autoridade espiritual para combater este ataque. E este é um sinal, um sintoma que ocorre com muita frequência quando se está debaixo de um ataque espiritual muito forte. Esse é o primeiro sintoma, o primeiro sinal. Sonhar que está expulsando, lutando ou fugindo de demônios. Segundo sinal, ataques na mente. É o segundo sintoma de um ataque espiritual forte contra a nossa vida. São pensamentos negativos que surgem. Desespero que vem querer tomar conta da nossa vida quando vemos que algumas situações, alguns problemas não estão sendo resolvidos, as coisas não estão se encaixando da maneira que nós desejamos. O inimigo nos ataca com pensamentos negativos de que as coisas não vão dar certo, você não vai conseguir, sabe? Desiste disso aí. Aí ele te ataca com o desespero, você começa a ficar sem controle sobre os seus pensamentos, você começa a desacreditar da palavra de Deus, começa a duvidar das promessas que o Senhor te fez, você começa a ter pensamentos errados, começa a ter desejos contrários à palavra do Senhor. É o segundo sintoma de que estamos debaixo de um ataque espiritual forte. É pensamentos negativos, ataques em nossa mente. O diabo quer fazer uma confusão em nossos pensamentos para a gente desacreditar das coisas de Deus e das promessas do Senhor e entrarmos em desespero. Terceiro sintoma, desânimo e vontade de desistir. Sabe, irmão, aquele desânimo exagerado,
aonde não se sente vontade nem para realizar as coisas básicas do nosso dia a dia. Você começa a ficar desanimado de ir à igreja. Você perde o interesse de orar. Você não consegue ler mais nem ao menos um versículo da palavra do Senhor por dia. É aquele desânimo que vem tomar conta da nossa vida para fazer a gente ficar prostrado literalmente. É aquela vontade de passar o dia inteiro em cima da cama deitado, não levantar às vezes nem ao menos para escovar os dentes e pentear o cabelo. É aquele desânimo realmente assim, muito exagerado. Você perde a vontade de realizar as coisas básicas do seu dia a dia. Você não consegue mais ler a palavra, você não consegue orar, você desanima das coisas de Deus. Nem ir à igreja mais você sente vontade. É um ataque espiritual forte de Satanás querendo paralisar a sua vida por completo. Esse é o terceiro sintoma. Quarto sintoma, tristeza profunda. Você até acorda bem, começa bem o seu dia, mas de repente você é tomado por uma tristeza que na maioria das vezes você não sabe nem da onde vem. Você simplesmente se sente triste, se sente angustiado. Em alguns casos é devido às suas não conquistas, às coisas que você ainda não realizou, às frustrações da vida que vão gerando em nós tristezas e angústias. Só que Satanás se aproveita para nos causar tristeza profunda, nos causar angústias profundas, amargura em nosso espírito. E isso gera o quinto ataque, que são as crises de ansiedade e o medo de morrer. A opressão do inimigo, ela vem tão forte contra a nossa vida que nós ficamos totalmente sem forças, ficamos entregues ali àquele momento de tristeza, de angústia, de ansiedade, perdemos o controle sobre as nossas emoções, perdemos o controle sobre as nossas coisas e o nosso corpo físico, ele começa a sentir, ele começa a passar mal. Nós começamos a passar mal de verdade com as crises de ansiedade. Quem já passou por isso, como eu passei muito, entende que o corpo ele sente, nós pensamos que estamos doentes, e em muitos determinados momentos, quando está em crise, há o pensamento de que vai morrer. Esse é o quinto sintoma: crises de ansiedade e pensamento que vai morrer, angústias de morte. São 5 sintomas, 5 sinais que nos mostram que nós estamos sofrendo um ataque espiritual muito forte por parte do inimigo. Sonhar constantemente que está expulsando demônios, lutando ou fugindo de demônios. Ataques na mente, vem tudo quanto é tipo de pensamento ruim, negativo e contrário à palavra de Deus. Desânimo e vontade de desistir, sabe? Não tem ânimo para fazer nada na vida e bate a vontade de desistir até mesmo da fé. Tristeza profunda é o quarto sintoma e crises de ansiedade e medo de morrer, o quinto sintoma. Mas, presbítero Andrews, o que fazer para eu ficar livre desses ataques? Irmão, só há um caminho: jejum, oração, leitura da palavra de Deus e muito louvor no dia a dia. Você precisa tirar um tempo do seu dia, seja pela manhã ou seja pela noite, para você estar em oração, em leitura da palavra e em louvor dentro da sua casa. E você precisa entrar em propósitos de jejum, para que pelo nome do Senhor Jesus, esses ataques contra a sua vida, eles sejam cancelados. E eu te digo que na maioria das vezes, não é na primeira oração, não é na segunda oração. Você precisa fazer realmente uma campanha, um propósito de jejum, um propósito de oração, um propósito de leitura da palavra de Deus, tá? E um propósito de louvor.
É assim que você consegue neutralizar os ataques de Satanás contra a sua vida, se revestindo das armaduras espirituais. E você consegue essas armaduras espirituais através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra e através dos cânticos espirituais. É assim que você vence e cancela os ataques do diabo contra a sua vida. Espero poder ter te ajudado nesse vídeo. Ficou um pouquinho mais longo do que de costume, mas eu peço a você que ficou até o final que deixe o seu amém aí no vídeo, somente para que eu saiba quantas pessoas realmente foram alcançadas pela palavra de Deus e entenderam essa explicação e permaneceram aqui até o final. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e te livre de todo mal.